dieta Ravena, dieta Duncan, dieta paleolítica, dieta DASH, dieta dos 22 dias de Beyoncé, dieta genética ou do DNA, dieta low carb, dieta cetogênica, alimentos in natura, alimentos processados, ultraprocessados, comer de 3 em 3 horas, ou dieta intermitente, ou jejum intermitente. A confusão é grande. E hoje teremos a doutora Patrícia Santa Fé, médica formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e endocrinologista, especialista na saúde da mulher, que falará sobre obesidade nas mulheres. Eu sou Renato Cassol, sou médico infectologista, doutor Davi Guzmão, médico ortopedista. Doutora Patrícia Santa Fé, é um prazer estar aqui conosco. Gostaria de te apresentar. Estou muito feliz de estar aqui também. Eu sou endocrinologista, formada pela PUC, e hoje realmente tenho um espaço só para mulheres e adoro atender todas as grandes áreas, incluindo obesidade, que é um tema de hoje que a gente tem bastante para falar sobre essa questão de um monte de dieta da moda. É uma confusão, né? Quem é que se entende e o que é para comer, né? É muito complicado e nós estamos vivendo num país aí que quantos por cento da população está obesa? A grande maioria da população obesa e outra. Essas dietas da moda confundem exatamente as pessoas mais simples, que são as já mais prejudicadas pela questão da dificuldade da alimentação. E a gente tem que cuidar quando a gente fala da dieta da moda, porque ela tá toda hora mudando, mas o princípio é o mesmo, tentar emagrecer. E a gente sabe que, dependente da dieta, a gente vai ter que ter redução calórica. Só que umas dietas vão ter redução calórica e prejuízo para a saúde, e outras dietas vão ser mais interessantes para a qualidade de vida, que é o nosso objetivo, né? Por isso que a gente trabalha com isso. Perfeito. O interessante é que, nesse ramo da alimentação, como é uma atitude extremamente pessoal e a pessoa, literalmente, ela ingere aquilo que ela considera o melhor, se torna uma visão muito... às vezes, da pessoa querendo puxar sempre, não, a minha dieta que eu faço aqui tá certo, porque é a maneira como eu como. Então, ela tem um potencial de internalização e parece como se fosse uma discussão de time de futebol, uma discussão de um ser melhor que o outro ser melhor que o outro. Então, na tua experiência, assim, Patrícia, tem pessoas, eu imagino, que tem mais facilidade de fazer algum tipo de dieta que outra, ou tem alguns tipos de dieta que vão funcionar mais frequentemente para as pessoas? Bom, o que acontece começa que a dieta do vizinho que deu certo não é a dieta que vai dar certo para aquela pessoa. Então, o tratamento é individual. Quando a gente fala em dieta da moda, o grande problema é que as pessoas fazem de forma irregular. Elas vão fazendo a dieta sem uma supervisão médica, sem uma orientação, e acabam tendo muita diferença de nutrientes que deveriam estar na dieta e não existem naquela dieta da moda ou naquele tipo de padrão alimentar, que daí entra, às vezes, jejum intermitente, essas outras questões. Mas o que eu vejo hoje no problema da dieta é que quando a gente fala sobre emagrecimento, que é o foco hoje e é o que mais acontece nas mulheres, elas não estão preocupadas na melhor alimentação. Elas estão preocupadas no resultado mais rápido. E aí é que começa o problema. Então, muitas vezes elas não estão preocupadas se elas estão realmente se nutrindo. Elas estão preocupadas se elas vão perder 10 quilos em uma semana. E aí se vende essas dietas da moda e aí tem o prejuízo para a saúde. E quando a gente faz essas dietas, dois pontos são muito importantes, né? Muitas vezes faz uma grande restrição. E toda grande restrição, ela pode gerar uma compulsão posterior. Então, além de tu não sustentar a dieta, tu compensa tudo aquilo te prejudicando muito mais. E o outro fator é que as pessoas, elas não têm noção do que elas comem muitas vezes. Elas perguntam uma paciente como é que ela tá comendo, parece tudo bonitinho, cardápio perfeito. Disse, mas só um pouquinho, tu não pode estar, como é que tu engorda, né? Aquela famosa frase, eu só como salada. Né? Então, assim, não sei como é que eu engordo. Não, só um pouquinho. Daí tu vê que tem muita premiação, que são os ultraprocessados, que são os alimentos altamente palatáveis. Isso faz com que tenha, né, um desejo do teu cérebro de repetir aquele nutriente, que não é nem bem um nutriente, aquele paladar, né? Um afeto naquele alimento que vai te prejudicar. E daí fica aquele melhor alimento no sentido de emoção e não necessariamente de nutrição. Tem até um termo em inglês que o pessoal usa, né? Que é o tal do comfort food. Poxa, tu já vê que o termo cunhado... É para acolher. Né? É a comidinha que vai me acolher, que normalmente são comidas altamente calóricas. É uma massa, são coisas altamente calóricas que são rotuladas dessa maneira, né? Eu acho que, também, puxando esse link, tem... tu falaste em alimentos ultraprocessados.
Tem outras terminologias? Altamente palatáveis, que Altamente eles falam palatáveis. muito. Porque o altamente palatável, ele vai ter não só ser muito ultraprocessado, mas ele também vai ter muito sódio, né? Muito sal, vai ter muito açúcar e vai ter muita gordura. Perfeito. Então, ele vai ter excesso dessas coisas que a gente não quer numa dieta, mesmo para saúde, né? Independente de emagrecimento. Então, a gente não quer para ninguém. Porque Entendi. isso é outra coisa que a gente tem que cuidar no conceito, né? Dieta para emagrecer é a mesma dieta saudável, né? Para todo mundo. Perfeito. Mas o que é um alimento ultraprocessado? O alimento ultraprocessado é aquele alimento que não é in natura, que tu não vai pegar ele no supermercado que veio da horta ou que veio, assim, de um bife, um alimento que já veio com uma origem, vamos dizer assim, ambiental, né? Tu vai ter todo um processo industrial, que ele vai ter fermentações, ele vai ter adição de um monte de conservante para ele poder ficar ali com uma durabilidade maior, ele vai ter muitas vezes adição de algumas coisas e retirada de outras coisas, pensando de novo nessa durabilidade do produto, né? Porque a gente for chegar no supermercado, a maior parte das coisas, elas são alimentos que tu pode levar para casa e deixar 3 meses. Então, eles acabam sendo muito processados para isso. E entra nos alimentos ultraprocessados também, que a gente tem que se dar por conta, o próprio queijo, né? Então, a gente tem que cuidar esses excessos. Fora daí, salgadinho, tudo daí entra aquele leque enorme, né? Os embutidos, tudo isso é ultraprocessado. E todo alimento né? ultraprocessado é ruim. Em termos não só de saúde, mas também em termos de peso, digamos assim. É que assim, todo alimento ultraprocessado, ele vai criar mais processo inflamatório. Então, quando a gente fala em obesidade, a gente tem um paciente que já é mais inflamado. E esse paciente mais inflamado, se ele comer coisas mais in natura, comer coisas mais saudáveis, ele vai estar pelo menos compensando esse processo inflamatório da própria obesidade. E se tu usar o alimento ultraprocessado, tá ao contrário, tá acelerando aquele processo inflamatório. Então, o alimento ultraprocessado numa pessoa magra vai dar prejuízo, mas no obeso vai dar mais, né? Então, tem que cuidar isso. E daí, claro, nível calórico. O que engorda, muitas vezes, é nível calórico. O que acontece é que esse processo de inflamação vai diminuir o teu próprio metabolismo também. Ele vai atrapalhar o teu funcionamento correto do corpo. Consequentemente, tu também vai ter mais chance de engordar, né? Esse conceito de obesidade como uma doença inflamatória, ele é uma coisa mais recente, né? Ou não? Na verdade, todo o processo da inflamação está sendo mais recente em várias doenças, né? Que a base vem aí. E vem por causa da resistência insulínica, e daí tu já vai ter muito, né, produtos oxidativos. Então, assim, hoje o conceito de obesidade, primeiro, que é uma doença crônica, que muito tempo foi usado como fosse algo temporário, né? E hoje não, a gente já sabe que é uma doença crônica e recidivante, ou seja, se tu não tratar, ela vai, né, de novo, engordar. Pelo princípio disso, a paciente, falando da mulher, né, a mulher que ela come daqui a pouco, ela tá acima do peso e ela comeu uma torta e depois se sentiu culpada, ela tem um ponto de saciedade diferente. Por isso que na hora que ela escolhe comer aquela torta, mesmo que ela não deveria comer, ela não consegue muitas vezes resistir. Não é porque ela estava desleixada, é porque ela não consegue resistir àquilo. Diferente, às vezes, de um magro, de uma mulher magra, que tem um ponto de saciedade diferente, ela olha aquela torta, ela não quer comer porque ela tá se cuidando, sabe que não deve, ou não tem interesse, ela não tem aquele desejo que é incontrolável, ela controla, ela não precisa daquilo. O estímulo no cérebro dela é menor do que no paciente obeso. Então, aí entra todo... a doença ela é crônica e ela tem todo um sistema realmente orgânico, genético envolvido, que faz a dificuldade do emagrecimento. A própria célula vai ter uma diferença, vamos dizer assim, no seu funcionamento para gasto energético. Então, por isso, assim, a gente olha assim, aquela paciente que está muito obesa, dependendo do grau de obesidade que ela chegou, a gente sabe que vai ser muito complicado ela conseguir reverter uma boa parte daquele excesso de peso, porque muito do mecanismo do próprio corpo dela já está comprometido, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente está comendo bem, que a gente está comendo saudável, nutrindo de verdade o nosso cérebro, o nosso próprio cérebro ele vai liberar mais aquelas substâncias de prazer que não vão fazer a gente comer muito, porque aquele alimento está nutrindo o nosso cérebro. E quando a gente pega esses ultraprocessados, ricos em açúcares, ricos em sódio, né, em sal, esses alimentos que criam esse desejo maior, que faz uma compulsão às vezes naquilo ali e não tem um nutriente para o teu cérebro, aquilo vai fazendo mais uma neuroinflamação, que é uma inflamação dentro do nosso cérebro em relação que vai fazer um prejuízo também nesse ponto de saciedade, que também vai fazer um prejuízo nesse controle, nesse autocontrole do paciente na hora de comer. Então é um processo que ele é uma cascata. Se tu não parar ele em algum momento e quanto antes parar melhor, ele só piora, é muito difícil. É bem complicado. Considero essa parte muito importante que tu citou, né, que é o controle da saciedade
não através da força de vontade, mas através de mecanismos que tu vai escolher, da qualidade do alimento que tu vai escolher, que seja mais sacietogênico, se é que se pode dizer isso, né? Porque não tem como deixar à mercê da vontade da pessoa, tá? Se é uma coisa extremamente próxima à compulsão e tu ainda tem um tipo de alimento que provoca o aumento do desejo e teu ponto de saciedade está descontrolado, fica muito complicado para a pessoa. E ela se sente culpada, como tu disse, né? Parece que ela não tem força de vontade suficiente. Não. E o que acontece muito é isso, assim, realmente tem alimentos que vão estimular mais o cérebro de forma negativa, né? O chocolate, ele libera muita dopamina no cérebro, aquilo dá um desejo de mais chocolate. Então a pessoa ela já vem com processo inflamatório, ela já vem às vezes com essa neuroinflamação e ela não vai conseguir controlar naquele momento sem uma ajuda médica. Por quê? Porque aquilo vai ser meio que automático e vai ser algo emocional. E outra coisa que a gente tem que colocar junto, assim, que tem essa questão, então, orgânica, né? E também vem outras questões envolvidas, porque as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais deprimidas, as pessoas estão num ambiente, nosso mundo de hoje, com toda essa confusão que deu, ele tá mais complicado para quem não tá tão bem equilibrado nesse sistema, até da parte psiquiátrica, né? E é onde é que tu muitas vezes tem o acolhimento que a gente falou, né? De novo, ali nos altamente palatáveis, nos ultraprocessados. E esse acolhimento, ele vai somar todo esse mecanismo que já tem de dificuldade no corpo daquela pessoa, que já faz com que ela tenha todo um prejuízo no gasto energético. Porque uma coisa é fato, para a gente emagrecer, a gente tem que comer menos e gastar mais. Só que esse equilíbrio, ele é de pessoa para pessoa muito diferente. Então, assim, às vezes até pelas pessoas fazerem extremos, né? Aquela pessoa que fazia muito exercício físico e ela para de fazer, o corpo dela baixa o metabolismo. Por quê? Porque ele gastava tanta energia no exercício físico que para ele poder se equilibrar naquele valor energético que ele comia para sobrevivência, ele tinha que baixar o metabolismo basal. Mesma coisa, aquela pessoa que fez uma dieta super restritiva. Chega um ponto, dependendo do tempo de dieta que ela fez, de como ela fez essa dieta restritiva, o corpo dela também baixa o metabolismo. Então, esse equilíbrio energético, ele é, ao mesmo tempo, o que a gente busca vencer, mas também é um mecanismo normal do corpo fazer. Então, é difícil. É um tratamento muito complexo. E por isso que as pessoas, às vezes, desistem, né? É lei da termodinâmica com um pouco de psiquiatria junto. Não sei te dizer se vai ter. Mas assim, é algo que, sim, nós temos que mesclar os dois lados. Porque o que vale, a emoção em comer e também o equilíbrio do teu corpo para buscar aquele equilíbrio energético. Não deixa de ser uma contagem, uma corrida de calorias, então. Teve uma discussão aí... E de prazeres, né? Porque aí que tá o problema. A questão não é só as calorias que a gente tá falando sobre equilíbrio energético. É também o quanto que aquela pessoa tem de prazer ou não em comer, porque ela tem uma necessidade de premiação por um quadro até psiquiátrico. Então é muito complexo. Por isso que às vezes tem tanta dificuldade. A obesidade até hoje ela é uma pandemia, porque é muito difícil. Ela é multifatorial e muito individual, né? Eu vi surgindo na literatura, assim, uma discussão em relação a usar a caloria em si, né? O Robert Lustig, eu acho que ele é endócrino pediátrico, ele sempre fala assim, né? A calorie is not a calorie, né? Uma caloria não é uma caloria. Olhando as palestras dele, tudo, dá a entender o que ele quer dizer o seguinte: nem todo alimento com determinada quantidade de caloria vai ter o mesmo efeito metabólico. Então, eventualmente, a gente tem dois tipos de alimentos que têm a mesma quantidade de caloria, ou seja, na matemática termodinâmica funcionaria igual, só que alguns alimentos saciam mais, e aí fica mais saciado. Nutrem, né? Também. Nutrem e saciam mais, enfim. E outros são a famosa caloria vazia, né? Acho que isso é uma coisa interessante comentar. E o que acontece? Sim, e daí por isso que vem o problema das dietas diferentes. Porque o que é o emagrecimento? O emagrecimento ele vai ser restrição calórica, tá? Grosso modo é isso, né? Em algum momento vai existir uma restrição calórica. Comparando dietas, se pegar as diferentes dietas, tu tem várias peculiaridades cada dieta, né? Cada dieta vai ter um detalhe diferente, mas quem vai respaldar esse emagrecimento é a redução de valor de calorias, é a redução calórica. Porém, aí que começa o problema. Porque tu pode fazer a dieta dos pontos, como era antigamente, né? Que tu podia trocar, sei lá, uma banana por um bombom, né? Só que a grande questão é o quanto que isso vai estar
fazendo o processo inflamatório, que vai piorar a tua obesidade no futuro, o quanto que isso vai estar piorando a neuroinflamação, porque tu não tá dando um nutriente pro teu cérebro, que vai piorar teu ponto de saciedade no futuro. Então, assim, a grosso modo, por isso que as dietas da moda, elas são da moda, porque todas elas fazem restrição calórica, todas elas vão ter emagrecimento rápido, ou mais rápido, ou menos rápido, naquele momento. Só que o prejuízo do paciente por pegar uma dieta sem estar realmente adequada, saudável, equilibrada, é no depois. Por isso que as pessoas têm uma tendência no efeito sanfona, porque elas fazem esses exageros, essas coisas que vão trocando daqui a pouco por questões só de valor calórico, sem considerar o poder nutritivo daquele, ou inflamatório, daquele nutriente, daquele alimento, né? Eu me lembrei de uma história aqui de um colega nosso, vou falar o nome dele, o Luiz, vamos chamar esse pseudônimo. Ele fez uma dieta super restritiva, né? E a gente tava na residência médica. E, pô, aquele estresse, a residência ortopédica, ela é super puxada, né? Nem tanto, né? Ela era. Agora acho que já não é mais. E aí teve um dia que ele, voltando pra casa, ele passou na frente de uma padaria, sentiu o cheiro do pãozinho. Cara, ele comprou 30 cacetinhos e comeu todos. É bem o que se falou, né? Mas a premiação, aí entrou também o emocional dele, né? Então, assim, naquele momento ele estava ansioso, ele estava com uma certa compulsão e para ele não era o chocolate que premiava, era a farinha, né? Porque a gente tem alguns alimentos tradicionalmente que são de maior premiação para o cérebro, né? E daí um deles é esse, é cacetinho, massa, né? O carboidrato em si. Então, isso é um problema, porque tu não consegue fazer naquele momento do impulso. Ele médico, né, uma pessoa que tinha o conhecimento, ele não conseguiu fazer o controle, porque daqui a pouco o ponto de saciedade dele também estava um pouco prejudicado, daqui a pouco ele também estava no momento, né, mais ansiogênico da vida dele. Então é complicado, é bem complicado. Esse ponto de saciedade que tu falou, que eu acho que é muito interessante essa parte, assim, tem algum tempo que tu acha que demora para esse termostato do ponto de saciedade modificar de acordo com uma nova dieta que a pessoa tá fazendo direitinho? Pois então, assim, ó, o que a gente sabe hoje, né? Que esse ponto de saciedade, ele tem um padrão genético envolvido também, né? Então, realmente a obesidade, ela tem um fator genético que vem, não é assim, eu vou ser obeso, não vou ser obeso, às vezes já tem uma questão de, né, no teu DNA isso. Mas, sem dúvida, vai ter o acionamento ambiental. Então, o acionamento ambiental do que a gente está falando aqui vai piorar ou não aquele ponto de saciedade. O que a gente sabe? Que o processo de neuroinflamação ele é muito individual, só que ele vai acontecer, né? Assim como as outras doenças, hoje a gente não conseguiu ainda definir, ainda mais em obesidade, que não é só isso, né? A gente não estava falando do exercício, mas a pessoa fazer exercício também melhora a neuroinflamação, né? Então, assim, tem tantas variáveis envolvidas que tu não tem como dar um prazo para isso. Hoje a gente tem medicamentos que já melhoram a neuroinflamação, então a gente já está numa era de medicamentos que não é só para questão assim de saciedade pura, eles estão melhorando aquele processo já lá do cérebro de neuroinflamação, que consequentemente no futuro tu vai estar menos necessidade de estímulo com chocolate. Então, assim, é muito complicado e eu acho que vai evoluir muito isso. Eu não teria essa resposta e eu acho que não sei se um dia a gente vai ter propriamente, mas é o que a gente busca. Tanto fator é o que a gente busca. Né? É o que a gente busca. Duas perguntas assim, eu fiquei em dúvida. A primeira, a parte genética. Vocês medem isso? Assim, talvez em nível de pesquisa seja mais colocado, Entendi. Tá? Mas assim, pra gente, a gente tem muitos estudos que já colocam tanto dessa parte do... Mas na prática clínica de ambulatório, não? Não. Na prática clínica de laboratório, não. Ninguém dosa nem leptina, nem grelina, nem nada, assim. Nada porque disso. não... Até porque também são coisas que... São hormônios, né? Os hormônios são todos contrarregulatórios. A própria adiponectina tá se buscando agora nos kits, talvez no futuro venha, né? Mas, assim, ainda é muito pesquisa, assim. Na busca dos medicamentos, daí sim, já tem medicamentos estudando a nível de pesquisa esses níveis, porque eles já vão monitorar esses níveis para te dar um resultado. Tal medicamento vai atuar nesse esquema de leptina e grelina para te ajudar na saciedade. Daí, E tu falaste de medicamentos. Podemos aprofundar? O que temos aí de novidades?
Então, assim... Ou não tão novidades, mas que ainda se use, né? Sim. Não, o que tem, assim, no mercado para obesidade propriamente dita, né? A sibutramina, que se usa cada vez menos, mas segue no mercado. O Orlistat, que é aquele que não absorve gordura a nível intestinal, que também se usa, mas ele tem pouca baixa de peso, né? Então, não se usa muito. Mas ele é considerado... E não é esse que dá uns acidentes com as pessoas. Mas ele é considerado, assim, que ele é bom para a parte até, né, metabólica, assim, porque ele tem um perfil de diminuição de absorção de gordura, né, no intestino, por isso dá os acidentes, né? Mas também ele também diminui vitaminas, né, absorção de vitaminas. Então tem que ter um certo cuidado deve do sair uso, tudo junto com a né? gordura, Todas as né? lipossolúveis. Não, exatamente, não absorve, né? Então, assim, a gente não usa muito, porque até pela questão resultado baixo, né? Aderência complicada e tal. Daí tu vai ter também as anfetaminas, que ainda seguem no mercado, mas a gente não usa, pelo menos dentro da endocrinologia, eu sempre digo, né? Eu sou uma médica que sigo muito a parte documentada pela sociedade, né? A gente pega diretrizes com bastante respaldo, né? Então a gente não tem muito isso. Daí tem ainda, a gente usa medicações de ação central, que são para outras doenças, mas se usa também para obesidade, como a bupropiona para compulsão alimentar, o próprio tupiramato também é utilizado bastante ainda para essa questão do equilíbrio. Mas aí é né? quando tu identifica um determinado paciente. É que todos eles, na verdade, a gente vai identificar um determinado paciente, porque tem um perfil para cada medicamento. E a doença obesidade é uma doença que ela tem que ter dificilmente tu vai usar um remédio, né? Ela é multifatorial, tu vai usar vários sistemas ali, né? Não que tenha que usar muito também, que isso é outra coisa, né? Não precisa 10 itens de uma forma de emagrecimento que nem a gente vê no mercado aí, né? Isso é um absurdo. Por isso que as pessoas morrem, né? Até porque abrindo, né, a fitoterapia, ela também causa lesão, né? A fitoterapia, ela também tem poder farmacológico do bem e do mal, né? Então, isso a gente tem que cuidar, que tem muito para obesidade, chás e shakes e fórmulas, né, de fitoterápicos. Isso aquela empresa que eu nem vou falar nome, mas... Isso é absurdo. Dos shakes, cara. Começa alguém a trabalhar naquilo lá, a pessoa só fala naquilo. Não, mas isso é um problema. Agora, sim, daí tem essa linha de medicações centrais que a gente utiliza ainda para esses pacientes específicos, né? E tem agora que tá vindo com tudo, que realmente veio para revolucionar essa parte, que é dentro desse perfil de saciedade, com melhora da neuroinflamação que eu falei, que daí são os GLP-1, que são medicamentos que eles vão atuar exatamente no retardo do esvaziamento gástrico, dando mais período de saciedade, e eles também melhoram a ação da insulina a nível muscular, então eles estão melhorando resistência insulínica. Então eles metabolicamente são muito interessantes e eles ajudam muito tanto na quantidade de peso perdido, mas também em toda essa melhora metabólica, né? E daí a gente tem Lira, tem a semaglutida, que são os mais tradicionais. A semaglutida que agora tá entrando no Brasil via oral. A via oral já tá, né? Já tá? chegou semana passada. Ela normalmente ela era 7 dias. injetável. O que acontece? O GLP-1, que é o peptídeo-like insulina, todos nós produzimos, tá? Mas a pessoa que tem mais resistência insulínica, a pessoa obesa, que tem mais processo inflamatório, ela degrada muito, então acaba tendo um prejuízo nisso. Então, esses produtos são muito parecidos com o nosso GLP-1. Então, quando a gente usa eles são na via injetáveis porque ele é degradado pelo estômago. O que eles fizeram na SEMA é que eles fizeram um revestimento no comprimido para aquela sema que está dentro ali daquele comprimidinho, a capinha dela faça uma proteção gástrica para ela não ser degradada antes de ter sua função. Então, assim... Só que assim, aí entra outras coisas, né? Eu acho que a gente tem que sempre ver o paciente individual. Tu não gosta de agulha? Ótimo, vamos pra via oral. Tu gosta, não tem problema com agulha? A sema tradicional é uma vez por semana, né? Então, daqui a pouco eu prefiro tomar uma vez por semana do que comprimido todo dia. Comprimido todo dia, tem gente então, que não gosta. Eu sou que não gosto de tomar comprimido. Né? Mas a gente é uma evolução, porque antes era a Lira que era todos os dias, injetável, daí a gente foi para uma semanal, agora já estamos para via oral. Então, assim, a indústria ela trabalha bastante nisso e um dos cuidados que a gente tem que ter é que a indústria faz isso em cima de estudos. E essas formas para emagrecer, que dá esses problemas aí, fitoterápico ou não tem nenhum controle, né? Isso é um problema. Isso realmente é um problema. E acontece muito, viu? Muito, muito mais do que a gente imagina. Não existe mágica. Aproveitando assim, numa abordagem inicial de uma pessoa que está chegando, né, para ti, eu imagino que deva ter uma média de um tipo de dieta, um perfil de dieta que se inicie. Antigamente, na década de 80, só se ouvia falar em dieta com baixa gordura, né? Aí deu uma modificada desse pêndulo voltando um pouco.
Como que, em geral, tu aborda inicialmente, assim, pelo menos as pessoas mais... a abordagem mais usual, assim? Aí assim, a discussão da dieta é uma discussão muito grande. O que eu procuro fazer? Eu sempre vou na dieta que tem mais respaldo. Então, claro que a gente sabe que a dieta da Mediterrânea, que não é só a dieta, é o estilo de vida, né? A gente escuta muito isso nas palestras, né? Eles são mais saudáveis como um todo. É uma dieta interessante, que vai ficar mais com peixes, com grãos, e tem também essa questão do vinho tinto seco. Então, assim, é uma dieta que é interessante de se pensar. E é uma dieta com gordura, né? É uma dieta é que não tem. Ela não restringe gordura. O que a gente sabe hoje é que os macronutrientes, né? Gordura, proteína e carboidrato, eles têm que estar equilibrados. Na verdade, a nutrição completa, um depende do outro. Cada um tem a sua função. A questão é fazer um equilíbrio nisso. Eu sempre digo assim, ó, o problema não é bem o que tu come, é como tu combina, né? Porque conforme tu combinar a quantidade e a qualidade daqueles alimentos nas refeições, tem lá um pouco de proteína, tem um pouco de carboidrato, tem um pouco de gordura, tá ótimo. Até porque uma coisa que as pessoas esquecem é que pra gente poder metabolizar bem a nossa proteína, a gente tem que ter uma quantidade de carboidrato. A gente tem que ter uma insulina ali, não precisa ter um excesso de insulina, que é o que as pessoas fazem, é comer excesso de carboidrato, né? Então, assim, é uma matemática muito complexa. Hoje eu tenho uma nutri que trabalha comigo, que ela é super, assim, engajada com o que eu entendo que é o melhor, né, pro paciente. E eu sempre digo que a melhor dieta pro paciente não é necessariamente a que a gente vai tirar muitas coisas, e sim a que a gente vai adaptar à realidade daquele paciente e ele vai sustentar. Então, por isso que essas dietas da moda, elas também dão muito errado depois de um tempo, porque aquilo não é sustentável, gente. Ninguém vai ficar comendo só carne e salada a vida inteira. É muito complicado. E a gente muda metabolismo, porque quando a gente começa a fazer uma dieta hiperproteica, com baixo carboidrato, uma dieta cetogênica, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que o nosso cérebro tenha que ocupar, ao invés dele aproveitar o carboidrato, né, a glicose, para fazer energia, para se comunicar aos neurônios, ele tem que aproveitar o ácido graxo, ele vai ter que fazer uma outra forma de atuação. Aquilo demora muito mais, o nosso músculo demora muito mais. Vai lá o atleta, ele precisa fazer glicogênio intramuscular, que seria o açúcar dentro do músculo para, na hora do exercício, ele poder ter energia, queimar, crescer. Aquele glicogênio intramuscular, em 6 horas ele é reposto se tu tem uma quantidade de carboidrato na dieta. Se tu faz uma dieta sem carboidrato, faz uma dieta cetogênica, tu leva 6 dias para conseguir colocar aquilo em ordem de novo. Então, assim... Mesmo que o atleta seja acostumado com... Mas é que essa mudança de rotas metabólicas demora. Ele vai se adaptar, só que exatamente, ele vai se adaptar, só que ele vai demorar. E outra, eu sou crítica, né? Então, uma das coisas que eu digo, a dieta cetogênica, ela faz cetose no teu corpo, ela te deixa ácido. O nosso ambiente adequado é mais alcalino. Nós estamos protegidas de doenças se a gente está num ambiente mais alcalino. Então, tu permanecer numa dieta cetogênica por muito tempo, tu vai ter mais chance, sim, de ter doenças, de ter infecções, de ter, né, de estar mais debilitado em alguma situação de estresse. Então, eu não sou favorável à dieta cetogênica nem em curto espaço de tempo. Por causa desses riscos também, né? Tem gente que passa anos em dieta cetogênica. Mas tu pode dizer que são pessoas que ficam mais consumidas. Eu já atendi uma mulher que ela teve tuberculose pulmonar reativada por causa de uma dieta cetogênica. Então, assim, ela já tinha lá, né, um contato, nem sabia e teve tuberculose tradicional. Essas vias metabólicas são muito loucas. Isso aí, mexer nisso é uma encrenca. Não, mas é muito legal. É uma coisa que... É verdade. Bom, o que o pessoal fala... digamos assim, pelo menos pelo que eu li, é que o ser humano não estaria acostumado a essa carga de carboidrato refinado que nós temos aqui. Sim. Porque nós temos um passado onde a gente comia aquilo que a gente achava no seu meio. E no momento que tu bota esse tipo de dieta altamente processada ou ultraprocessada, isso aí acaba desregulando. O quanto que se sabe disso? Na verdade, assim, realmente a gente vem, né, da caça, né, e da natureza. Então, não se tinha um intestino, umas bactérias também, né, que faz muito parte disso, a nossa microbiota para emagrecimento e tudo. Não se tinha esse processamento. E tem que pensar assim que a farinha, por exemplo, esse altamente processado da farinha, os farináceos principalmente, imagina eles é como se eles colassem o teu intestino, eles não nutrem ele, né? O nosso intestino, ele é uma forma para absorver os nutrientes que chegam dos alimentos. Só que aquilo ali, na verdade, chega uma cola.
Então aquilo ali não vai te nutrir. E o que aquilo vai fazer? Vai piorar a tua flora do bem, até porque os alimentos ultraprocessados também matam essas bactérias do bem, né? Não são só os antibióticos. O crescimento de outras, né? Não também. são só os antibióticos que vão oferecer daí o crescimento de bactérias do mal, né? E daí quando tu começa nesse perfil, tu já tá começando um processo inflamatório grave. Então se tu coloca a farinha, eu peço para os pacientes tirar o glúten. Eu não sou favorável à farinha de trigo, porque não que as outras farinhas sejam tão superiores, mas a farinha de trigo especificamente, a gente vai ter um processo inflamatório mais intenso, né? E quando a gente fala o problema do processamento, quando tu tira a farinha, ela não tem nada de fibra. O que faz o nosso corpo funcionar muito bem é a fibra. Então, quando a gente fala em farinhas, daí qualquer farinha, né? A própria farinha de tapioca, né? Ela vai ter um valor calórico muito maior e não vai ter fibra. Então, a gente tem que cuidar quando a gente tá... A farinha de mandioca vai ser melhor que a de tapioca, porque vai ter fibra. Então, nessas escolhas, tu vai poder definir para o paciente também o equilíbrio da flora bacteriana do bem. Tu vai definir para o paciente uma diminuição do processo inflamatório e um padrão mais nutritivo mesmo, né? Não sei se era isso que tu... Perfeito. Eu vi também uma mudança, assim, um pouco do que as pessoas estavam falando, né? A famosa... A maneira como eu estudo dieta de orelhaço, né? Enfim. Muita gente, uma época, falando da parte inflamatória muito relacionada ao glúten, a farinha e ao açúcar. Algumas pessoas até direcionando mais a frutose em função de ter um metabolismo mais exclusivo, hepático. Nossa, deposita muito em fibra. E depois algumas pessoas mudando um pouco, falando muito da questão dos óleos vegetais derivados assim de girassol, a soja, toxinas, né? Que é o que é. Oi? Liberam muitas toxinas, né? E muitas pessoas dizendo assim que talvez isso seja pior até do que as outras. Às vezes é difícil a gente saber o que é pior, porque elas são muito combinadas, né? Mas como tu vê essa questão dos óleos vegetais e como tu vê a reação das pessoas quando tu fala pra elas ter alguma mudança? Não sei se isso acontece, se tu falar pra ter alguma mudança do tipo de gordura que vai usar pra cozinhar. Com certeza. Assim, ó, o que acontece, tá? Os próprios vegetais, né? Os grãos, eles também têm antinutrientes. Então, assim, não é só o alimento ultraprocessado que é horrível, porque aquele é horrível, né? A gente vai ter, assim, dentro o feijão, né? A lentilha, a quinoa, tu vai ter também antinutriente. Tu tem antinutriente na couve, tu tem antinutriente, e quanto mais estiver processado, mais antinutriente tu vai ter. O que acontece em relação ao antinutriente é que a gente tem medidas no consultório para ajudar aquele paciente que quer melhorar a dieta e quer manter esse alimento in natura, que é muito mais saudável do que um ultraprocessado, mais saudável ainda. Então, tu vai deixar de molho várias vezes, vai trocar várias vezes a água para aquele antinutriente ficar naquela água e sair do teu próprio produto, né, do teu próprio alimento. A couve, por exemplo, ontem eu ainda comentei assim, o pessoal faz muito chá verde não, suco verde, né? O suco verde, eles botam a couve crua. A couve crua, ela vai ter mais antinutriente. De repente, tu cozir ela antes, né, e cortar e botar no suco vai ser melhor. Então, esse tipo de dica, a gente como especialista vai poder orientar, porque é muito detalhe. Sobre os óleos, realmente, os óleos desses, assim, vegetais, girassol, soja, quando tu aquece, eles liberam muito mais toxinas. Então, a gente não recomenda isso. Ainda o melhor é o de canola ou o próprio azeite de oliva, que não é o ideal aquecer, mas ainda é melhor porque é o que menos se modifica, né? Então, assim, a gente tem que cuidar porque vem da natureza, é soja, é milho, e pode ser um problema pelo processamento que ele está tendo e por liberar essas toxinas, porque eles têm toxinas. Quer ou quer não, a soja, a canola e milho, girassol é altamente processado, né? A oliva, a azeitona, tu espreme ela, sai o óleo. O coco, tu espreme ele e sai o óleo. Esses outros é extremamente processados. O óleo né? de coco, ele é um problema, porque ele é muita gordura saturada, né? Então já foi a moda de que óleo de coco vale a pena, tá? Não vale. Porque... Não, eu não nem sou fã de óleo de coco, na verdade. É assim. Mas... eu porque gosto a gordura de fazer mais pipoca com óleo de monoinsaturada coco. é melhor. Ó, viu? Apareceu. Pipoca com óleo de coco. Mas os solventes
que se utilizam nesses Sim, grãos. os processamentos, claro. Aí A é forma de processamento impressionante. cada vez mais. Famosa margarina, né? A soja, ela em grão, assim, ela não é tão complicada quanto mais processada ela é. Eu não sou muito fã da soja, né? Eu tenho um cuidado muito com essa questão dos veganos por causa disso, né? Eles acabam muitas vezes não tendo a proteína animal, que ela vai ser uma proteína de maior impacto em termos de ela é uma proteína melhor, né? Não adianta. Ela também tem um pouco mais de oxidação, mas ela é uma proteína mais... Ela tem uma biodisponibilidade melhor, então ela é melhor absorvida pelo nosso corpo e tal. Então, quando a gente vai pra dieta vegana, eles acabam pegando muito proteína de soja, essa soja muito industrializada. Então, eles já não têm a proteína da origem animal, nem que fosse de um ovo, eles não têm. E ainda se acrescenta uma soja que vai ser mais processada. Então, realmente, assim, eu tenho um certo cuidado com a dieta do vegano. Não sou contra, eu acho que as pessoas cada um tem o seu livre-arbítrio, né, para escolher e tomar a decisão melhor para sua vida, mas eu tenho um cuidado médico em relação a isso, assim, sabe? A dieta vegetariana eu já acho mais interessante, porque mesmo ela não tendo a carne, ela vai ter o ovo muitas vezes, vai ter o leite, né, ou um queijo, pelo menos, que vai ter uma proteína bacana e vai ter nutrientes importantes. E, claro, a dieta que a gente vive hoje, eu não sou muito fã de carne todo dia, mas eu também não acho que carne tenha que ser obrigatoriamente tirada da refeição. De repente, as pessoas têm que entender que deixar 2 vezes por semana a carne vai valer a pena, vai ter menos oxidação, mas também vai ter uns nutrientes que só tem na carne, né? Então, tirar alimentos é complicado, né? A gente tem que tentar ver como é que funciona melhor. E ver, dentro dessa logística, o óleo que a gente usa, a combinação que a gente faz, a quantidade é muito importante, né? Então, a gente tem como fazer tanto uma dieta qualitativa quanto quantitativa e individualizada. Mas até eu brinco, assim, eu tenho muito conhecimento, mas eu gostei muito de poder ter uma nutricionista comigo, engajada nesse conhecimento, porque tem que ter cálculo nutricional. As pessoas fazem muitas coisas meio soltas, assim, só que a realidade de gasto energético, de rotina de vida é muito diferente de pessoa para pessoa. Então a nutricionista também tem um papel muito importante nesse tratamento. Não só para obesidade, né? Falando em qualidade de vida como um todo, né? Voltando àquele assunto do shake, eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Qual shake? Não importa qual shake, tá? Primeiro, assim, esses shakes que tu faz e eles te prometem substituir uma refeição. Uhum. Tá? Na minha opinião, não seria algo ultraprocessado. É tipo um noninho que vale por um bife. Não sei se pode falar isso aqui aí, mas tudo bem. Não, tem formulações lá que tem determinadas proteínas e não sei o que, tu bate tudo aquilo e substitui uma refeição. O que eu penso sobre isso, tá? Que a gente quer saber, o que tu então, pensa? Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma indústria que faz isso de forma ética, né? Então, a gente tem indústria que vai trabalhar com o produto até para aquele idoso que não consegue comer, ele não tem dente, ele não tem força, ele não tem poder de deglutição. Então, ele tem que ter um equilíbrio num alimento que vai ter, apesar de processado, né? Ele vai ter uma quantidade X de carboidrato, uma quantidade X de proteína, uma quantidade X de gordura. Vão entregar tudo que tu precisa. Para aquele paciente poder, né, agregar. Nós vamos falar de outro momento, que são os suplementos como o Whey Protein, por exemplo, que é basicamente proteína isolada. Eu adoro o Whey. Por que eu gosto do Whey? Apesar dele ter um processamento no leite para ter aquela proteína, e eu gosto do 100% isolado, eu não gosto que tenha o concentrado, porque eu não quero a lactose, né? A lactose não é boa. O isolado então, é a mesma coisa que hidrolisado, aquele? Pode ser. O hidrolisado ainda é melhor do que o isolado. O hidrolisado, ele tem menos lactose ainda. O 100% isolado vai ter bem pouquinho e o concentrado vai ter muita lactose, tá? A grosso modo, né? Então, assim, quando a gente fala no Whey, ele pode entrar tanto como um complemento alimentar, às vezes de teor proteico, pela correria do dia a dia, ele pode entrar como um treino. Hoje ele é colocado até para paciente oncológico, né, para melhorar o trofismo, né, para ter mais... Então, assim, tem essa questão. E tu vai ter os shakes, que são essa turma do barulho aí, que fazem shakes com promessa de emagrecimento, que misturam um monte de coisa para substituir uma refeição, mas na verdade não necessariamente misturam nutrientes reais, às vezes misturam até coisas de laxante e outras coisas envolvidas ali, e aí tu tem um problema de saúde, né? Um problema grave de saúde, de desequilíbrio, até da flora intestinal, né? Então isso é um problema. O shake, então, quer dizer, o Whey, deixa eu perguntar de novo do Whey. O hidrolisado é o que tem menos lactose? Na verdade, assim, o Whey, ele vai ser do soro do leite, tá? Ele vai ser a proteína do soro do leite, que ela realmente é a melhor fonte proteica, assim, né? Então, é uma proteína muito boa. Essa proteína do soro do leite, ela vai ter
processos para poder ficar só a proteína sem aquela parte da lactose, que é o açúcar do leite, né? Então, tu vai ter o primeiro processo de, vamos dizer, filtração, e esse processo ele vai deixar ele 100% isolado, né? Ele tá concentrado, vai ficar 100% isolado, e daí tu vai fazer um novo processo, é como se fizesse mais uma lavadinha lá, né? Para conseguir ficar hidrolisado. O hidrolisado ele é bem mais caro, proporcionalmente, eu não vejo tanto benefício. O 100% isolado, ele já vai ter uma qualidade melhor, que outra coisa importante é saber que quando a gente fala em aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente não produz, a gente tem aminoácidos que a gente produz no nosso corpo a partir de nutrientes. E tem aminoácidos que a gente tem que comer de alguma forma porque o nosso corpo não sintetiza, tá? Então a gente chama de aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente precisa ingerir. Esses aminoácidos, quando a gente fala em proporções desses aminoácidos, tem que ter pelo menos 3 gramas de leucina ou isoleucina, que é o aminoácido que carrega os outros. Então, se tu pega daqui a pouco um whey também de muita qualidade inferior, que às vezes um whey concentrado ele vai ter uma qualidade boa e às vezes ele vai ter uma qualidade mais inferior. Ele pode não ter uma concentração boa de leucina ou isoleucina, então aqueles aminoácidos essenciais que estão ali não são bem absorvidos, então não vai adiantar muita coisa. Sim, tá na composição, então, mas tu não usa eles. No 100% isolado, tu já vai começar a ter um nível bom de leucina e isoleucina. Que não adianta. Por que tanto a gente sempre, uma coisa que também assim, falando, né, polivitamínicos, né, a pessoa come mal lá, obesa, comendo tudo errado, toma polivitamínico. Sim, vocês adoram, aliás. Né, pra aquela coisa assim, tipo, não, tá, eu tô fazendo alguma coisa de boa pra minha saúde. Mas o alimento, a comida, ele vai ter todo o ambiente, todos os outros micronutrientes necessários para aquele nutriente que tu quer, aquela vitamina que tu quer absorver, ela seja bem absorvida. Então, sempre que a gente usa um polivitamínico, a gente não tem esse ambiente controlado. A gente não tem esse ambiente, assim, tão ajustadinho. Então, muito que tu tem ali naqueles polivitamínicos, tu nem absorve direito, ou tu absorve coisas que tu nem precisava absorver, porque tu tá, né, descompensando o nutriente, tu não tá com ele completo no alimento. Então, isso também é muito complicado. A questão de absorção e quantidade dessas coisas, a gente tem que cuidar na hora. Então, dentro tanto do whey, que tem a isoleucina na quantidade certa, quanto do próprio alimento, vai ser melhor que um polivitamínico sempre, né? Ou seja, o polivitamínico não vai substituir a refeição que tem as vitaminas que tu precisa. Jamais. Em resumo, é isso. Não tem como consertar, né? Tapar o sol com a peneira, né? Literalmente. Não vai funcionar. Eu achei interessante também esse teu posicionamento, que tu te posicionou muito direcionado à saúde da mulher. E tem uma parte, assim, né, que muitas vezes a mulher se sente mais à vontade com outra mulher em relação a alguma coisa, né? E a mulher, não sei se isso continua, mas assim, poxa, a gente vê que a mulher sofre mais depois de certa idade para conseguir reduzir o peso, né? Muito diferente do que o homem. A gente nota assim, o homem às vezes dá uma segurada em algumas coisas, o cara para de tomar cerveja, baixa 10 quilos, né? E a mulher, essa parte metabólica, assim, como é que é a influência disso nessa perda de peso dela? Dentro dessa minha proposta agora de vida, né, que atender só mulheres, a mulher ela é um pouco mais complexa, assim, né? E eu sempre brinco, assim, a gente tem 2 hormônios, né? A gente começa que a gente já tem 2, né? Vocês têm só a testosterona, a gente tem o estrogênio e tem a progesterona. E a gente tem um ciclo menstrual, ou seja, nossos hormônios ainda são cíclicos, eles não são estáveis, né? Isso interfere até no nosso humor e às vezes no nosso desejo de compensação com a comida, né? Então, assim, a progesterona, ela abre apetite. Por que as mulheres ali no período perimenstrual, elas precisam comer mais ou precisam comer doce? Existe um efeito hormonal, né? Isso é feito fisiologicamente porque o nosso corpo ele tem que aumentar a ingesta calórica porque ele vai sangrar, ele vai ter um processo inflamatório. Nosso corpo, ele é perfeito, que a gente estraga, né? Em vez de comer comida direita, a gente come chocolate. Mas é essa a questão. Então, é um desafio enorme a obesidade na mulher, muito mais do que o homem, porque os hormônios, tanto o estrogênio quanto a progesterona, o nosso anabolizante, na verdade, não é um pouquinho de testosterona que a gente tem, e sim o nosso estrogênio. E ele tem um tempo de validade, né? Então, ele começa a ter queda, ali pelos 40 e poucos anos, já começa a cair esse estrogênio. Então, a gente já perde um pouco essa nossa capacidade de metabolismo em si, né? Enquanto que o homem não. O homem sempre vai ter um nível de testosterona bom, sempre vai ter um nível de testosterona alto. Mesmo mais velho, assim, nunca se demonstrou uma queda tão, pelo menos, né, em termos de população, né, masculina. Então, tu tem já isso de contraponto. Então, tu vai ter um homem que vai ter a testosterona, que vai fazer muito mais ganho de massa muscular,
A massa muscular é quem queima calorias, né? Quem faz a gente realmente queimar calorias, além do nosso processo de respirar, é a massa muscular. Então, o homem tem essa capacidade de forma muito mais fácil. O homem também, ele tem menos influência na questão emocional dos hormônios. Então, ele também vai ser, né? É a mulher lá, né? A mulher, está sempre oscilando, né? Gente, a gente oscila os hormônios. Então, assim, né? Nunca tinha reparado, agora que você citou, me traz algumas memórias. Boa desculpa. Não, Isso é boa desculpa. Não, mas não é desculpa, é verdade. Por que eu tenho a bandeira hoje de atender só mulheres? Porque eu vejo uma necessidade de um pensamento diferente para a mulher em todas as frentes, né? E tu muitas vezes trata o homem e a mulher com a mesma forma, e não é. E daí tu vai ter por exemplo, o gasto energético que tu faz. Pega o casal, eu atendia muito casal, né? Porque até o ano retrasado eu atendia homem e mulher. Daí o casal lá. A mulher muitas vezes levava o marido, né? Daí tava lá a mulher toda bonitinha, tentando fazer dieta, fazendo exercício, e o homem perdia 10 quilos, ela perdia 3. Por quê? Porque entrava a questão da testosterona, o homem, ele mais rapidamente ele consegue ter a questão de saciedade, porque ele tem menos necessidade de premiar com a boca, né? Ele tem menos essa questão emocional da ansiedade, por questões de todo esse perfil, tanto hormonal, né? Então, eu realmente acho que a base vou puxar para um lado, mas assim, para mim, a base é hormônio e metabolismo, tá? A base do ser humano é essa, né? Então, a questão entra processo inflamatório, entra tudo por causa da questão metabólica da alimentação, tudo por essa questão hormonal, tu vai ter também esses transtornos. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, modular melhor isso. E pensando na mulher, diferente do homem. Uma coisa que entrou muito, assim, não sei como é que tá agora, até se isso aumentou ou já estabilizou, essa parte das bariátricas, né, ou procedimentos semelhantes, olhando de fora, não é o meu meio, e parece que teve uma época que teve um certo exagero nisso aí, né, a ponto de o paciente vem consultar, olha, se tu engordar mais 10 quilos, tu entra no protocolo. Era um absurdo. E aí, o pessoal se esforçava para engordar mais para entrar no protocolo para ir para bariátrica, né? Eu queria saber como é que é a tua visão, assim. Eu sou bem crítica em relação a isso, tá? Eu vou falar de novo pensando na mulher, porque eu também acho que isso deveria ser dividido, não é, tá? Mas eu acho que deveria ser dividido essa questão entre homens e mulheres. A mulher, ela já tem mais chance de anemia, a mulher já tem uma massa muscular mais debilitada, porque ela não tem testosterona, né? E a mulher, ela já vai ter toda uma questão emocional, muitas vezes, mais à flor da pele. Então, pegando a mulher, né? Então, a mulher já vai ter uma osteoporose, independente de fazer uma bariátrica, a mulher já vai ter todo esse risco maior. Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, o que ela traz? Anemia, tá? Ela traz, tu vai suplementar, tu vai ajustar, mas ela traz isso, tá? Tu vai trazer uma absorção pior do cálcio, então ela vai ter uma tendência à osteoporose, tu vai ajeitar, mas ela traz. Tu vai ter uma tendência à diminuição da capacidade de comer proteínas e daquela própria deposição de proteínas de novo. Então, assim, ela traz. Então, ela vai, toda a fragilidade da mulher numa bariátrica, ela vai ser, né, exaltada, no meu ponto de vista. Se tu tem um grau de obesidade realmente real e que tem indicação de bariátrica, obviamente que todo aquele risco da parte do excesso de peso nesse nível, com dificuldades para a gente ter a realidade das medicações, por melhor que seja, ela não vai conseguir atingir aquele peso que seria mais próximo do ideal, aquela paciente vai ter mais benefício do que risco, indicaria bariátrica. Mas é um grupo pequeno. Muito menor. O que acontece hoje? As pessoas querem fazer bariátrica porque as pacientes vêm para mim. Eu não dou laudo se eu não tenho convicção que vai ser melhor para aquela paciente. Por quê? Porque essa indicação, ela pode trazer esses prejuízos e hoje passou essa ideia de que é o procedimento fácil de fazer, porque os convênios também estão fazendo e tal. Só que quando a gente fala em bariátrica, a gente está vendo esse paciente que está, entre aspas, dentro de um grupo. Eu, particularmente, vejo nos estudos, cada vez mais, depois de 5 anos, 10 anos, chega a metade dos pacientes a engordar praticamente 100% do que perderam. Então, a gente passa vê que... por um risco. Então, assim, não só risco, ela vai ficar com anemia, ela vai reengordar e vai ficar com anemia, vai ficar com a piora da massa óssea, ela vai ficar, ainda mais dependendo de qual é né? Tem vários tipos de bariátrica, né? De qual tipo de cirurgia. Mas, assim, e o que eu penso sobre isso é, o que está acontecendo hoje, ou já aconteceu mais ainda? De novo, aquela ideia de que a cirurgia bariátrica é a cura da obesidade.
Então, muito se quis fazer a cirurgia, porque, pô, fazer a cirurgia eu vou ficar curado, resolver. né? Vou resolver. E hoje, esses estudos mostrando que depois de 5, 10 anos, tu chega a reganhar ou metade do que tu perdeu, ou 100% do que tu perdeu, isso mostra, comprova o que a gente já sabe. Que a célula daquela pessoa é diferente, que ela tem um ponto de saciedade diferente e que operar só esse estômago, o intestino, não vai resolver, não é a cura. Sabe? E permanece um paciente crônico, né? Vai permanecer um paciente crônico, Com vai ser um algumas paciente deficiências vai ser um piores. paciente mais polimedicado em algumas situações. Só que assim, de novo, bariátrica pra mim é um grupo específico. Se tem um grau de obesidade realmente alto, eu não vou conseguir. Esses dias eu não encaminhei uma paciente. Ela, eu convenci ela a fazer. E eu não faço, né? Não indico, não sou de grupo, encaminhei ela para um grupo. Por quê? Porque eu via que ela queria, via o quanto tempo ela já tentou, o grau de obesidade que ela tava, ela era cadeirante ainda. Tipo, não tinha ainda mais cadeirante, como. Não tinha como, gente. Ela não ia chegar nunca perto. E aí entra aquilo. Ela tava com medo e vinha empurrando. Só que daí, quanto mais velho, mais inflamado tá, mais a obesidade traz comorbidades, daí mais difícil o risco cirúrgico e assim a gente Acho que vai. uma lição bem importante na medicina, até para quem esteja assistindo, né? É que como na vida, em várias coisas, a medicina tem seus pêndulos, né? E normalmente quando surge uma coisa, esse pêndulo vai demais para um lado. Que foi o caso aí do início da bariátrica. Eu pegava no meu consultório, uma época, que é minha área ortopedia, semanalmente, pelo menos um paciente, com a seguinte história. Não, doutor, eu era obesa, não fazia muita atividade física e tal, caminhava, máximo. E aí eu achei que a minha vida ia melhorar, eu fiz a bariátrica, comecei a fazer as atividades, né, tal, mas agora não aguento mais de dor no joelho. Então assim, era impressionante o aumento de sintomas de dor articular, que daí eu não sei dizer se é deficiência nutricional, que não foi bem suplementada. Né? Se é uma queda brusca de massa magra que eventualmente deve acontecer junto. Acontece, exatamente. Porque a musculatura, ela funciona como um absorção. Ela que sustenta a articulação. Ela absorve os choques da articulação, distribuindo eles, né? Então, quando tem uma perda brusca, mesmo que o peso total seja menor, mas aquela articulação vai sofrer mais, né? Então, especificamente via isso muito no joelho. E, felizmente, me parece... Não sei se isso reflete os números, mas eu não tenho visto tão frequentemente isso acontecer, assim, né? Eu acho que assim, a cirurgia bariátrica ela continua sendo muito difundida, né? Hoje tu tem grupo que opera, tem gente que não tá em grupo. É que o que eu coloco é isso, assim, hoje a gente também tem remédios melhores, que estão com melhor desempenho, as pessoas também estão com um pouco mais de informação, então elas estão sendo um pouco mais coerentes na hora da escolha, não estão indo tanto no impulso, mas assim, esses números exatos eu não teria pra ti. E elas vão conhecendo também, né, pessoas que fizeram e, às vezes não ficaram tão contentes com o resultado. Isso também vai aumentando o número, vocês vão conhecendo também. De novo, assim, a cirurgia bariátrica, quando ela é bem indicada, o resultado é fantástico, tá? Então, assim, como todo procedimento, né? Tem que achar o público preciso. Sabe o que eu digo? Isso eu acho que é muito bacana, tá? É o remédio certo, no momento certo, pro paciente certo. É a mesma coisa o procedimento. É o procedimento certo, pro paciente certo, no momento certo. Porque às vezes tu pega o mesmo remédio que tu usou no passado naquele paciente e não faz mais o efeito, né? Ou aquele paciente que fez a bariátrica e tinha outro perfil, tu vai fazer e tá, né? Deu errado. Então, assim, é o conjunto de fatores individuais. Então, eu acho que a medicina evoluiu de uma forma que a gente tem muita opção, né? Eu digo, nós somos de uma época que a gente não trabalha só com o diagnóstico, a gente já trabalhou com tratamento, e agora a gente tá na prevenção, a gente já conseguiu chegar, eu fico pensando lá no passado, lá, que só tinha umas medicação mais ou menos, e imagina, às vezes tu fazia o diagnóstico não sei nem tratar o paciente. Hoje a gente já está no nível de prevenção, então tá evoluindo tudo isso, que a gente tem que fazer de novo, e aí é tentar buscar a medicina ética, porque o grande problema que eu vejo hoje, do que está acontecendo, que aqui, né, a gente quer divulgar o trabalho e tudo, mas assim, a divulgação, muitas vezes feita só por marketing de médicos ou de profissionais nem não médicos de outras áreas, né, que são, na verdade, para ganhar dinheiro, e aí tu entra num sistema que tu prejudica o paciente, e o paciente que está desesperado, ele fica iludido e ele quer aquele resultado. Então é complicado, né? Então eu acho que a medicina evoluiu muito, o que a gente tem que agora melhorar é mais a nossa crítica em relação a algumas coisas de tratamento, mas tem muita opção, né? Perfeito. Ainda sobre alimentos, tá? O nosso hormônio que engorda é a insulina, ok?
Não. Não, você bem. Eu falei que tinha que ter mais tempo de estudo. Tudo bem. Então, o hormônio que não deixa emagrecer é a insulina. Calma. Também não. Não, deixa A eu insulina colocar. tem alguma relação Deixa eu colocar. Tá, calma. O que tu quer saber? Não, eu quero saber exatamente qual é esse processo. Como é que tá? funciona a insulina? Como é que essa funciona função? isso daí? Tá. E tu tem alimentos que produzem mais e menos insulina. Estimulam, Tá? vamos dizer Estimula assim, mais. tá. E se tem diferença em dietas, esse tipo de alimentos? É mais ou menos isso que é a minha Assim, ó, dúvida. o sistema, na verdade, de saciedade, a insulina tá envolvido, tá? Então, tá envolvido. Mas aí é mais com a grelina, né? Que seria que dá mais fome, e com a leptina, que dá mais saciedade, tá? Daí é um efeito mais central, tá? Que tem estômago envolvido, mas é um eixo estômago e cérebro, vamos dizer assim. A insulina já vem lá no mecanismo do pâncreas, está envolvido nisso também, que ela também faz ponto de saciedade a nível cerebral, mas ele é um pouquinho diferente. A insulina ela vai ter uma ação direta em relação a colocar a glicose dentro do teu músculo, dentro da tua célula. Então, a insulina, ela tem muito isso, assim, a insulina, ela é um hormônio anabolizante, na verdade, porque ela vai fazer com que, de alguma forma, aquela energia seja utilizada, tá? Considerando glicose e a energia, ela vai ser queimada, ela vai ser utilizada. Nós temos alimentos que vão fazer um pico de insulina muito grande, que a gente chama de alto índice glicêmico, né? Que já devem ter ouvido falar, que são alimentos ricos em carboidratos. Quanto mais refinado o carboidrato, menos fibra tiver, mais alto esse índice glicêmico. E a gente vai ter alimentos de baixo índice glicêmico que vão fazer o contrário, que eles vão segurar esse pico de insulina, vão ter sempre, todo alimento ele vai de uma forma ou de outra ativar a insulina. Porque a insulina é que vai fazer todo esse meio de campo ali para virar aquele alimento virar energia para o corpo. Só que o alimento de baixo índice glicêmico ele vai ser sempre mais saudável, porque o grande problema desses picos de insulina toda hora, seja até de um suco de laranja, né, que não tem fibra, então ele tem muita frutose, muito açúcar da fruta, esse alto índice glicêmico vai estar fazendo com que aquela pessoa esteja forçando o seu pâncreas a produzir mais insulina. E em contrapartida está fazendo com que tenha uma resistência à ação insulina na periferia, nos músculos e tal. Isso vai levando à resistência insulínica, a processos inflamatórios, na minha opinião, a todas as doenças e em relação ao diabetes, que daí vai prejudicando o próprio pâncreas, né? Porque aquela questão de exaurir, né? De tanto produzir muita insulina, o pâncreas começa a ter a morte da célula beta, que é a célula que produz insulina, e vai chegar no diabetes, né? Tipo 2. A gente tá falando de diabetes tipo 2 em relação a isso, né? Tanto é que pode que ser tem... uma próxima. gente... Tanto é que tem uma relação direta, né? Alzheimer, infarto do miocárdio, o stroke, que é o AVC, artrose, tudo ligado à hiperinsulinemia e também uma ligação à glicose, diabetes. né? E a glicose. Por isso que se pede para tirar os açúcares, né? O que acontece? Tu tem um paciente muito inflamado, que a gente tá falando assim, a dor articular, tá mal lá. O que a gente faz? Fazer uma dieta sem açúcares propriamente seria muito mais interessante. Se tu tirar, o que dá? Qual que é a energia do tumor no câncer? É o açúcar, né? Então, se tu fizesse uma dieta, por isso tem alguns trabalhos de dieta cetogênica para quem tem tumor, né? Se tivesse açúcar, tu tira a comidinha do tumor, né? Então, assim, tem todo, mas é que é muito complexo isso, né? E por isso que tirar totalmente alimentos é complicado. E aí entra de novo aquilo que eu falei antes. Se tu combina os alimentos, tu baixa o índice glicêmico. Então, tu vai ter até daqui a pouco uma laranja com bagaço, mas daí tu vai lá, fez a laranja, colocou, sei lá, alguma proteína junto ali, colocou junto no teu almoço lá. Tem gente que gosta de comer fruta, né, junto com o almoço. Colocou a carne, colocou a verdura, colocou um pouco de arroz, um pouco de feijão e colocou uma fruta junto ali. Aquela mescla toda ali vai ter proteína, vai ter carboidrato e vai ter fibra, né? Vai ter gordura também. Isso tudo vai diminuir o índice glicêmico. Então, isso vai estar não dando tanta resistência insulínica. E vai ter a fruta, e vai ter o arroz. Eu me lembrei daquela laranjinha na feijoada. Eu achava que ela era o problema. Ela é a solução, talvez. A vitamina C ajuda a absorver ferro, daqui a pouco é a solução. E é interessante isso, né? Porque, assim, quando a gente olha na natureza, não tem nenhuma situação, quer dizer, tem apenas uma situação onde a glicose está separada da fibra, né? Que é só no mel. Fora o mel, em nenhuma outra situação na natureza tá a glicose sozinha, sem fibra. Eu nunca pensei nisso. A gente que separa. A gente separa e aí tu fica fazendo essas combinações, né? E tu vai industrializando, daí processando, né? Assim vai. Aqui eu vi também um experimento que fizeram interessante, que eles pegaram assim uma quantidade X de açúcar e deram para as pessoas comer, né?
o quanto que elas conseguissem, ou tudo, se fosse o caso. Aí depois, as mesmas pessoas, um tempo depois, uma quantidade de gordura para ver o quanto que elas conseguiriam comer, ou, se fosse tudo, ou parar pela metade. No açúcar, todo mundo comeu tudo. Na gordura, foi assim, cara, 1, 2 colheradas, ninguém conseguiu comer mais. Aí o terceiro experimento lá é misturar, né? A gordura com açúcar. Por exemplo, o sorvete é um composto perfeito disso. E aí, como se realmente o açúcar desliga a saciedade em relação à gordura. Quando ele está combinado com a gordura, é muito... O consumo da ingesta calórica, energética total acaba sendo muito maior, né? É que o que acontece, assim... a gente... É a complexidade, né? As papilas gustativas, que até fiz um vídeo uma vez sobre isso, elas são muito... Quanto mais açúcar for, quanto mais doce for, mais elas são estimuladas, tá? As papilas gustativas. E quanto mais gordura for, menos elas são estimuladas. Então, se tu pegar lá um chocolate branco que tem muito açúcar, meu Deus, tu vai querer outro chocolate branco, outro chocolate branco, outro chocolate branco. Se tu pegar lá um 100% cacau, que ele tem muita gordura, ele já é aquela, né, fica na boca lá que não sai, aquilo ali já estimula muito menos, tu come só um pedacinho. Então, tu começa por aí, é cérebro, é boca, todo o sistema tá envolvido, né? Quando a gente fala na alimentação, inclusive no processo de saciedade, por isso que não é só um hormônio, é uma infinidade, é uma confusão aquilo ali. Por quê? Porque é muito mecanismo envolvido, é muito estímulo. E até assim, falando agora de alimentos sobre saciedade, até hoje existe uma discussão se o que mais dá saciedade é a proteína, a gordura, né? Porque o carboidrato a gente sabe que não dá, né? O carboidrato, como ele faz muito índice de insulina, a insulina vai estimular a vontade de comer mais, que como eu te disse, ela também tem efeito ali, tu vai comer um biscoito, tu quer outro biscoito, outro biscoito, outro biscoito. Agora, tu comeu lá um ovo, muitas vezes tu não quer o outro ovo, porque a proteína ela te sacia mais. E coisas ricas em gorduras também te dão padrão de saciedade. Mas ainda que se encontre na literatura, ainda a proteína sacia mais do que a própria gordura. É mesmo? Né? Algum tipo específico de proteína? A proteína animal, ela vai ser só proteína, né? Porque daí tu vai ter a proteína vegetal, que são a discussão dos veganos. A proteína vegetal, ela é um problema porque ela tem muito carboidrato junto, né? O feijão vai ter carboidrato, né? Então, aí tem que cuidar um pouquinho isso. Tu acaba tendo, por exemplo, vai pegar uma porção de X proteína de vegetais, né? O feijão e o arroz. E tu vai pegar da carne, muitas vezes a carne pode ter mais colesterol, ok? Só que a carne, ela vai ter um valor calórico muitas vezes até não tão alto, porque ela não vai ter tanto carboidrato, né? Então, para aquela mesma quantidade de proteína. Então, tem que cuidar um pouquinho isso, as proporções. Tu falou em colesterol, assim, que é um tema um pouco polêmico. Eu tive um pequeno infarto quando eu ouvi isso. Acho que foi uma placa que soltou. Uma placa. Bom, existe uma divisão aqui, claramente, entre pessoas que acham que o colesterol é um problema e tem gente que diz que não é. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre o assunto. Porque realmente tá cada vez mais controverso. Não sei se tu concorda, Davi. Eu não sei de que colesterol que tu tá falando. O que tá no papel, o que tá no sangue e o que tá na comida. Que tá, vamos ver, né? Daí o que acontece? Tem, né, a questão da dieta rica em gordura, né? Perfeito. É que assim, eu, né, com meu conhecimento, eu vou continuar dizendo que o grande problema da humanidade é o açúcar. Por quê? Já fez muito estudo mostrando que se tu faz uma dieta cetogênica, que é sem açúcar, tu pode comer o que tu quiser de gordura e de sal, que tu não tem pressão alta, tua pressão baixa. Então, a pressão alta não tá vindo do sal, tá vindo do açúcar. Por causa, talvez, de resistência insulínica, processo inflamatório, toda essa cascata. Então, assim, eu realmente acredito que o maior vilão seja o açúcar. O que acontece em relação ao colesterol? O açúcar em suas várias formas. O açúcar em suas várias formas. A glicose alta, mas sempre assim, ó. O açúcar, quanto mais refinado, pior, né? Então, a assim, frutose, comer fruta, por exemplo. Como é que eu considero a fruta, tá? Porque, assim, a gente tem que entender que muitas vezes um alimento ele não tem um único nutriente. Então, ali a fruta ela vai ter vitaminas, ela vai ter sais minerais, ela vai ter coisas boas pro paciente, pra gente. E vai ter fibra, né? A fruta na fruta sólida, né? Então, essa fruta, ela tem que fazer parte da dieta do paciente, porque ela vai ter essas outras coisas boas.
Só que não é comer 5 bergamota, né? Porque daí o que tu tá fazendo? Tu tá tendo um teor muito grande de frutose. Aí aquele benefício que tu tinha daquele X de sais minerais e vitaminas que tu vai absorver, que já é o suficiente, tu tá com excesso de açúcar. Então, muita da questão é, quanto mais refinado o açúcar, pior. Mas o mel, por exemplo, é um problema, né? Porque é o açúcar refinado da natureza, natural da natureza. Então, assim, a gente tem que cuidar. Então, muito mais tá no índice glicêmico daquilo, considerando também a quantidade daquilo. Mas o carboidrato, ele também vai virar açúcar. Então, a dieta cetogênica de baixo carboidrato, de baixo quantidade de carboidrato, ela realmente demonstrou isso, reduzindo não só açúcar, reduzindo carboidrato, reduzindo frutas. O total de carboidratos ali era bem baixo, né? E aí, tu teve melhora da pressão arterial. Então, mostrando que e comparando até com pacientes que tiraram totalmente o sal. Sim, depois comparar. Que reduziu muito menos, né? É que, na verdade, a pressão, ela baixou muito mais em quem tirou açúcar. Então, assim, o que eu considero, assim, nós temos o colesterol do alimento, nós temos o colesterol do papel, né, do exame, né, que tá com colesterol alto. E a grande questão da dieta rica em colesterol ou rica em gorduras é que, de alguma forma, tu vai mudar também teu metabolismo oxidativo. Porque o que tem que entender? Existe um equilíbrio nutricional. Se tu tira um item, tu tem que botar mais dos outros. Tu tem que chegar no 100%, né? A gente, quando faz um planejamento alimentar, tu sai de 100% e divide. Tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de gordura. Se tu tirou um dos itens, os outros vão sobrepor, vai ter uma compensação. Então, não tem como aquilo realmente ser sustentável e ser saudável a longo prazo. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem estudos que mostram, porque daí tu vai diminuir o carboidrato, vai ficar mais... A dieta rica em gordura, na verdade, é uma dieta mais rica em proteína, né? Então, assim, tu vai diminuir carboidrato. Também começa aquelas artimanhas, né? Que aí seria a minha crítica na visão de fora, a maneira como algumas pessoas fazem a dieta cetogênica. Que eu nunca fiz dieta cetogênica, enfim. Mas eu observo as pessoas. Então, assim, o que acontece? A pessoa começa a fazer a dieta cetogênica. Aí começa receitinhas para a dieta cetogênica. Uhum. Aí fazem os fat bombs. Aí faz o adoçante natural não calórico, misturado a um monte de gordura artificialmente para tornar palatável aquilo. Bom, aí não faz sentido nenhum. A pessoa tá roubando dentro da própria dieta, né? Totalmente diferente de pegar um alimento in natura que, porventura, tem uma quantidade maior de gordura, a própria gema do ovo, enfim, alguma outra parte. O colesterol está muito, né, na origem animal, na proteína de origem animal. O colesterol está ali. Então, a gente tem que cuidar. Se um paciente tem mais tendência a colesterol alto, porque isso também tem questão genética, tu vai cuidar um pouco no alimento natural, né? Tu vai cuidar um pouco isso. Tu vai deixar ele com um pouco menos de proteína animal, porque vai ter mais colesterol. Às vezes até entra o whey, né, para não ter o colesterol e tal. Mas, assim, o que eu diria, assim, sobre essa discussão de dietas, né? Independente de emagrecimento, falando em dietas em geral, o que eu prefiro, o que eu indicaria, a grosso modo, para começar a pensar, fazendo depois o cálculo nutricional com uma boa nutricionista. Eu colocaria, assim, uma dieta que tenha bastante fibra, que as pessoas às vezes ficam muito detalhadas nessa questão do carboidrato, proteína e esquecem das fibras, tá? É fundamental as fibras. Um bom teor proteico. Pergunta, a maior parte das pessoas come pouquíssima proteína, na verdade, porque ela tem que ter. A gente tem que ter em torno de 50 gramas de proteína por dia para síntese proteica, só para fazer as nossas coisinhas do corpo básica, né? E a gente não come, às vezes, isso. Muitas pessoas elas estão muito preocupadas em questão, às vezes, de tirar o carboidrato. Eu acho que não tem que tirar o carboidrato, tem que reduzir. Porque a gente tem uma tendência a fazer o contrário. A gente tem uma tendência aqui, no Rio Grande do Sul, a gente vai muito pro carboidrato, né? Não, reduza, né? Uma low carb não necessariamente vai ser uma dieta cetogênica. A low carb, qualquer dieta que tu reduza ali para uns 40% já de carboidrato, já tá numa low carb. Não sei para 20% de carboidrato para ser uma cetogênica. Então, tu vai reduzir um pouco o carboidrato, tu vai procurar carboidratos mais complexos. Então, dentro dos carboidratos, tu não vai pegar lá a farinha de trigo, né? Tu vai procurar carboidratos mais complexos. O próprio arroz e o feijão já vai ser mais complexo, de preferência o arroz integral. Então, tu vai ter que buscar um pouco algumas coisas de grãos, que também fazem muita, né, tem selênio, tem muita coisa boa para nossa refeição. E daí vai ter, dentro da própria proteína de origem animal, já um teor de gordura. Então, a gente vai ter uma dieta mais equilibrada,
com a fibra, com bastante salada, verduras, colocar lá a proteína. Então, aquele prato colorido que tanto se fala, no fundo, é a essência de um bom equilíbrio nutricional. Só que as pessoas pensam muito isso pro almoço, né? Daí chega de noite, janta é café com leite, de manhã é café com leite. E aí entra de novo. Que de noite ninguém tá vendo, né? Mas pensar, né? Pensar em botar um teor proteico, tentar fazer a mesma raciocínio, assim, né? Eu vejo muito erro de combinação das coisas. Às vezes tu vê um paciente até que ele come pouco, só que ele comeu carboidrato de meia da tarde da noite, ele comeu carboidrato o dia inteiro. Ele teve pouquíssimo índice de proteína ali envolvido, não teve quase nada de fibra. Então, aí entra. Isso, a fibra, ela vai alimentar a bactéria do bem. A bactéria do bem, ela vai te deixar menos obesa, né? Então, assim, tudo isso é um conjunto. Por isso que é tão difícil, esse né? ponto que tu falou eu também achei bem importante, assim, muitas pessoas com medo excessivo em relação à proteína animal, e o que a gente vê hoje é muita gente comendo pouca proteína, né? É impressionante. Quando tu começa a perguntar o que a pessoa come, porque às vezes eu pergunto, especialmente quando eu vou fazer uma cirurgia, se a pessoa tem alguma restrição alimentar, para ter uma noção do que tá acontecendo, né? E eu vejo que muitas pessoas meio que fogem um pouco da proteína e automaticamente vai substituindo, como tu disseste, por outros elementos, né? Mas aí que tá o problema. Claro, tem assim, eu não acho que a carne seja o vilão. Eu não tô mas até eu falando acho da que a carne, mas pode ser proteína em reduzida. geral. Eu acho que a carne também não é a melhor coisa do mundo. Então a gente tem que ter o ponto de vista, né? O bom senso. Mas a questão é o seguinte: o grande problema é que não acho até que é por medo da proteína. Eu acho que é por preguiça. As pessoas não têm mais tempo de mastigar. O carboidrato, tu pode derreter na boca, né? E a proteína, o ideal é lá 30 mastigadas, né? Não sei como é que chama. Imagina! Muito! As pessoas não têm tempo. O que é mais prático? Tu comer caminhando um negócio que tu vai ter que ficar lá mastigando, ou que tu vai ter que cortar, ou que tu vai ter até que fazer um tipo de preparo, ou um troço que tu abriu ali o pacotinho e comeu, né? Sim. Então, assim, eu acho que tá muito mais do que por um medo, tá por uma questão de correria, de pressa e de falta de disciplina, sabe? Então, claro, a proteína não premia. Quando eu falo em saciedade, eu não tô falando em premiação. O que premia é o que não dá saciedade, que é o açúcar, que é o muito sal, que é o carboidrato. Aquela facilidade de abrir um pacote e tá pronto o negócio. Não, e como te disse, não precisa mastigar. Não precisa mastigar, porque hoje em dia a gente tá lá conversando no WhatsApp já, às vezes mandando áudio no WhatsApp comendo, sei lá. O que é? Tu não vai conseguir comer um bife fazendo isso, sabe? Tu não vai conseguir comer uma carne, ou um frango, ou um peixe, ou um ovo, muitas vezes fazendo isso. Agora, daqui a pouco tu vai conseguir pegar um snake, alguma coisa, e vai estar fazendo isso, né? Então, por isso. Na prática clínica eu vejo isso. Deve ser, quantidade de pessoas que deve passar por ti muita relatando, gente. né? Exatamente esse comportamento. Muita gente. Eu acho que mulher tem uma tendência a comer menos proteína também. Não sei se tu nota isso. Sim. Mas aí é também por causa dessa questão, assim, existe um equilíbrio do corpo, né? O homem, pela própria testosterona, como ela é um hormônio mais anabolizante, o homem ele tem uma tendência a buscar mais a proteína, talvez uma questão até mais inata mesmo, sabe? E a mulher já não. A mulher, ela já vai para uma coisa mais leve. A proteína, a parte digestiva para a mulher em relação à proteína, ela come bem menos. Por isso também um outro desafio no consultório. O desafio no consultório, a grosso modo, eu faço um cálculo, assim, né, de um dia de alimentação dos pacientes. Olha, tu não comeu nem 20 gramas de proteína aí, sabe? Tu precisa de 50 só para viver. Então as pessoas, né... E tu faz o que pra elas... Porque tu não vai convencer elas de fazer churrasco de noite. Mas churrasco também não é bom, né? Tu acha que eu vou convencer de fazer churrasco? Não, Não recomendo muito churrasco, não. Porque daí o churrasco, o problema é isso. Vai muito sal na carne. Não, eu sou gaúcha, né? Adoro churrasco, mas a gente tem que cuidar. Se tu tem disciplina pra comer um churrasco, tudo bem. Mas se tu não tem disciplina, o churrasco é um problema. Porque muitas vezes gosta de carne gorda, né? Pro churrasco. Vai ter a questão que... Isso também, a quantidade da proteína de carne vermelha tem que ser reduzida. Eu concordo que possa comer carne vermelha, mas menos quantidade. E no churrasco, às vezes, tu vai comer uma quantidade Churrasco, maior. o problema é a maionese que vai junto. A maionese, daí já vem cerveja, um pote muitas desse tamanho vezes. de sal de maionese, cerveja. Então, Um assim, ó, tonel de cerveja e a Então, culpa assim, do churrasco. então, mas tudo bem, né? Vamos voltar aqui, apesar de ser... Então, o que acontece? Aí é que tá o problema. A gente tem que... Por isso que eu te falei sobre, na hora dos suplementos ali, eu te falei sobre o whey. O whey é uma coisa que eu gosto de prescrever. Eu gosto, eu uso. Tem muitos estudos mostrando que ele melhora a imunidade. Eu gosto porque o whey, eu tomo whey. Ele complementa meu teor proteico. Porque a proteína ela é pior de digestão, como eu falei. A mulher, ela sente isso mais do que o homem. E aí a gente pode daí fazer esses outros artifícios, a creatina também eu gosto bastante. Então assim, mas não é usar, né,
Porque tudo tem caloria também, né? A gente tem que botar isso dentro de um cálculo nutricional, né? Eu também gosto de whey, frequentemente utilizo assim, às vezes não dá para almoçar, tomo uma dose de whey e fica tranquilo. Só uma dose de whey tu não tá tendo um pouco de carboidrato. Sempre tem que ter, assim, procurar pelo menos um carboidrato e uma proteína pra te ter uma boa utilização, se não tá junto do exercício, né? Porque daí o exercício tem outros mecanismos junto ali. O que eu queria te perguntar do whey é se não te incomoda o excesso do adoçante, do sabor doce, porque todos os wheys têm meio que sabor doce em excesso, né? Eu nunca achei um que não fosse tão adocicado. Existe algum? Depois que eu até posso te dar ali uma dica, mas assim, ele é o que eu acho menos até, mas assim, o adoçante ele vai fazer parte, né, porque eles não vão botar adição de açúcar, eles vão colocar o adoçante. Via de regra, o adoçante, ele é mais potente em adoçar as coisas, né, ele tem uma capacidade muito maior, então por isso também que a gente vê que o produto ele fica mais adocicado. Mas assim, o que tu tá vendo? Tá estimulando um pouco mais, talvez, as papilas gustativas, né? Mas tu também tem um teor proteico bacana. Então, aquilo ali vai te contrapor um pouco, né? Só que aquilo, como não é carboidrato, o que eu quis dizer é que pra te absorver um teor de proteína concentrado como o de um whey, numa refeição, assim, que seria só o whey, eu acho que tu pode ficar, se não comer um carboidrato próximo ali, mesmo que seja um carboidrato de uma fruta, tu pode não ter bom aproveitamento daquele whey também, sabe? Mas, assim, a maioria é bem adocicado. Eu não conheço, assim, nenhum que seja. E o interessante também é que, pelo menos pra mim, não sei se na tua experiência é assim também, ele é muito sacietogênico, o whey, né? Ele dá uma saciedade, A proteína, ela incrível. A proteína em si, ela tem esse espectro de saciedade. Mais do que a própria gordura, na opinião da literatura já. Mas não tem um consenso, tá? Mas assim, a proteína, ela sacia bastante. Então, whey ou shakes de whey, que daí entra, né, alguns produtos que tem isso, mas dentro de uma indústria ética e tal, não tem problema. Ele sacia bastante. Eu gosto muito, assim, quando eu não tô fazendo perto do exercício, eu tomo whey antes de dormir. Porque durante a noite a gente não tem um teor proteico bacana, né? E o nosso corpo tá funcionando lá, tá subindo. E daí também evita que suba muito insulina, que suba muito, né? É bacana que tenha muito fígado entrando com gliconeogênese. É bom. Eu lembrei de um amigo nosso que ele é muito glutão, né? Não é o mesmo de antes. Não. E ele falava brincando, obviamente, tá? Que ele tinha medo de ter hipoglicemia de noite, então ele botava um alpino em cada lado da bochecha. Isso é outra coisa, né? Mas a gente pode falar em outro vídeo, mas assim, a hipoglicemia numa pessoa normal não existe, né? Como o pessoal fala disso, né? Impressionante. Mas o paciente a gente deixa gosta. pro diabetes, a gente fala do diabetes. Ele gosta dessa história da hipoglicemia aí mesmo. Ó, o que as pessoas que estão fazendo a dieta que foi recomendada para elas, que vocês recomendaram, que tu recomendou, independente de qual seja, qual é o abuso mais comum que ela costuma fazer? Super individual. É? Até porque a dieta é muito individual, né? Então, é que a alimentação, ela muda muito. A gente tem o hábito de comer as mesmas coisas. Só que entre as pessoas é bem diferente, né? Os hábitos alimentares entre os indivíduos, ele passa a ser mais diferente. Uma coisa que a gente pode comentar também é sobre exercício físico, né? Porque dentro do tratamento da obesidade, que é outro tema bem importante, né? A questão articular, a mulher, ela sofre muito com essa questão da articulação. A mulher, ela tem um desgaste, porque a sarcopenia, né? Que é essa baixa de massa muscular que acontece com o envelhecimento, vai acontecer mais nas mulheres que nos homens. Então, a ingesta proteica mais baixa e a falta de exercício físico, que tem uma tendência a mulher fazer menos exercício que o homem, também vai levar tanto a aumentar o tecido adiposo no idoso, baixando massa muscular, também vai piorar muito essa questão na hora da resposta do tratamento para obesidade. Só a dieta não vai resolver, tu tem que botar exercício junto, tem que aumentar o gasto de alguma forma, porque o nosso corpo ele tenta um equilíbrio energético, então ele vai entrar naquele platô, né? Poxa, tô fazendo dieta, tô bonitinha na dieta e parei de emagrecer, eu até comecei a engordar um pouquinho, então tem que botar o exercício. Acho que isso é muito importante. Eu acho tem que falar a melhora do gasto basal, né? Não só durante o exercício. Porque tu melhora o quê? Tu melhora o teu condicionamento cardiorrespiratório. Na verdade, 70% da energia que a gente gasta não é com o nosso músculo, é respirando, o corpo circulando, o coração batendo, né? Então, se tu melhora tudo isso, principalmente com exercício físico, tu tá gastando mais calorias, né? Não é nem só o músculo, né? Eu acho que é legal a gente falar ainda um pouquinho só sobre o comer de 3 horas de jejum intermitente, que a gente podia fechar.
Porque nessa função, assim, de o que comer e o que não comer, eu acho que a gente tem que ter o bom senso e ter, sim, aquela questão de o cuidado do quanto mais natural possível vai ser melhor, tá? E essa é a regra básica, né? Comida de verdade, ela vai ser superior a qualquer outra coisa. E a questão do jejum intermitente é uma estratégia que as pessoas estão usando muito, só que estão usando assim, primeiro que elas não fazem intermitente, elas fazem todo dia, já começa aí que tá errado, né? E a outra questão que tem vários protocolos, o que eu gosto é um específico, assim, mas o que eu tenho receio de jejum intermitente? Que as pessoas usam isso como uma estratégia de emagrecimento. E, na verdade, tu tem que estar com uma dieta organizada e daí fazer o jejum intermitente. E as pessoas, às vezes, fazem jejum intermitente de forma desorganizada ou tem uma dieta desorganizada e bota o jejum intermitente. Não vai adiantar nada, pode até piorar. E o comer de 3 em 3 horas já faz um tempo que não se faz como rotina. Mas isso aí foi uma época... Muito grande, uma foi época, muito longa. Assim, nossa... De comer de 3 em 3 horas. Mas não se faz mais. Até há pouco tempo. Não, mas tem pacientes que é bom fazer, tá? Aquele paciente que é muito beliscador, que ele vai precisar ter mais demanda, até pela questão oral ali, daqui a pouquinho pra ele vai ser importante ter uma dieta calculada, ajustadinha de 3 em 3 horas, né? Mas não tem mais aquela coisa da termogênese do alimento, isso não tem mais, né? Então, hoje, as principais refeições é que são importantes. Tem que ter o café da manhã, tem que ter um almoço. Eu recomendo, assim, um iogurte de proteína de tarde, né? Que a gente tá sempre correndo. E um café da noite, daí um omelete, alguma coisa assim. Colocando um pouco de proteína, não só carboidrato, não só pão, né? Ou até repetir a janta com menos carboidrato. Ah, o almoço, desculpa, com menos carboidrato. E tu comentou do jejum, o tipo de jejum que tu prefere, né? Que esquema que tu acha mais interessante? É que assim, tem gente que coloca jejum de 24 horas. Eu não concordo com isso, porque isso é antifisiológico. Tu tem que fazer, na verdade, tirar o teu corpo da inércia. Tu não precisa fazer algo antifisiológico que tu não vai sustentar, né? Então, o que eu recomendo normalmente é aquele jejum que tu inclui à noite, né? Tu faz 16 horas em jejum, incluindo à noite. Que, via de regra, a gente come, né? Com menos de 12 horas, a gente tá comendo de novo. Então, tu faz 16 horas, pelo menos, de jejum, desde que, isso tá muito documentado na literatura, no dia que tu tá, né? Fez jejum lá, vai comer só ao meio-dia, não é pular café da manhã todo dia, não é isso. Mas assim, vai comer só ao meio-dia, tu não pode passar a ingesta de 8 horas também. Porque às vezes a pessoa começa a comer meio-dia e vai ter meia-noite comendo, não adiantou nada, né? Então, tu tem que cuidar muito esse esquema, porque no fundo, o que o jejum intermitente faz nesse esquema de 16 horas noturno em dias intercalados é diminuir o número de horas que tu tá comendo. Então, se tu compensa isso no dia que tu não tá de jejum, por exemplo, não adiantou nada. Não faz diferença. Né? Faz diferença. E dá um tempo pro trato gastrointestinal, né? Não, mas isso eu acho que não muda muito. É? O que eu acho que muda mais é realmente a questão dos hormônios, né? Cortisol, muda um pouquinho essa parte, né, dos hormônios e muda também essa questão de valor calórico, né? Então, 16 horas em jejum em dias alternados. Incluindo a noite. Isso, claro, incluindo o período total. Entendi, uma janelinha ali de dar 8 horas de alimentação. Isso tem diferença pra homem e mulher? Não. Não? Tem. Já, quando tu atendia... O jejum intermitente, ele é uma estratégia. Se o paciente já tá engajado, pode ser, não tem problema nenhum. Eu vou dizer que... Eu já que... fiz várias vezes, eu gosto. Eu já experimentei também várias... Eu costumo brincar, né, que todo jejum é intermitente. Não existe nenhum jejum permanente, né? Então todo ele é intermitente, ele vai parar em um momento. Um dia ele vai terminar. Não, mas o que eu quis dizer é que as pessoas fazem jejum intermitente e daí fazem jejum, tipo, todo dia ela não toma café da manhã. Então o que o teu corpo vai fazer? Ele vai entender que todo dia tu não toma café da manhã, ele vai baixar o metabolismo todo dia de manhã, porque tu só vai começar a ter ingesta calórica ao meio-dia. Então, o teu corpo... O meu princípio de jejum intermitente, ele tem 2 coisas que funcionam. Então, né, fica menos intervalos de horas de comida, mas a outra coisa que funciona é tu tirar teu corpo da inércia. Porque é como tu sacudir, né? Tu vai sacudir ele. É assim... É que eu sempre procuro tentar entender a fisiopatogenia, como é que aquilo funciona, né? Por que aquilo tá funcionando? Onde é que tá o raciocínio lógico daquilo ali? Então, acho que é por aí, né? Mas aquelas pessoas que chegam pra ti, que eu imagino que deva existir, né? Que dizem assim, eu não sinto vontade de comer de manhã. Pois então, o que acontece? Muitas vezes essas pessoas, elas comem muito de noite. Entendi. Então, o que tu tá fazendo? Tu tá trabalhando com excesso de alimentação noturna, que é onde tu não vai gastar. E tu vai estar de manhã saciado, porque tu comeu demais. E daí tu vai estar de manhã pulando uma refeição que seria interessante teu corpo entender que ele vai receber um valor calórico para ele poder gastar. Como ele não vai receber esse valor calórico, ele vai baixar o metabolismo, porque ele tem que gastar o valor lá de noite ainda, né? E tudo vai distribuir melhor. E outra, quando tu come um grande volume, entra essa questão de dilatação do estômago, né? Tanto o princípio do balão gástrico, né? Tu diminui o tamanho de capacidade gástrica. Então, se tu fica lá, come muito de noite, tu tá distendendo teu estômago. Perfeito. Maravilha.
Eu já me sinto até mais magro, Renato. Tô até contente. Eu quero saber o que vocês vão fazer depois de tanta dica. E aí, o que mudou na vida de vocês? Eu considerei todas essas dicas só para mulheres. É verdade. A minha consulta ainda não chegou. De noite a gente vai comer um boi, provavelmente. De noite tem churrasco. Não, para as mulheres é mais difícil, mas o princípio é praticamente Sim, mas vai ter mesmo, churrasco né? só para mim, para minha mulher não. Ela vai comer alface. Ela vai comer alface. Ai, gente. Posso fazer uma pergunta que eu acho que é interessante? Claro. Aquela ideia de performance, de deixar de comer 24 horas, 48 horas, que aumenta que consegue pensar melhor, trabalhar melhor. É que isso, na verdade, É a cetose induzida por jejum. Mas é que assim, ó, aí que tá, a cetose, tem alguns estudos que mostraram que tem um pouco de neuroplastia, né? Que teu neurônio iria dar uma melhorada também, até pra concentração poderia melhorar. Só que assim, tu tá fazendo algo que é antifisiológico, né? Então, talvez para uma pessoa específica, que já tem todo um acompanhamento, eu escuto muito essas aulas de nutrição por esportiva, né? Mais por curiosidade, eu não trabalho assim com esportiva, mas muito eles falam isso, de deixar em cetose, mas aí tem aquilo que eu falei, não vai ter glicogênio intramuscular tão rápido, então tem que ter toda uma adaptação para melhorar a performance. Eu não sou muito fã disso, assim, não E recomendaria. o Bulletproof Coffee, que esse é um... Café com manteiga e óleo de coco. É que assim, o que acontece? Esses clássicos, eles estão, daqui a pouco entram pra, que nem a dieta da Beyoncé lá, sabe? Entra um pouco na moda e talvez seja importante para quem trabalha com a parte de medicina do esporte, para algo específico que vai ter um desempenho para aquele paciente. Mas eu não E vai ser momentâneo também, não é nada sustentável, né? Não é fora da estratégia de emagrecimento. Eu não trabalho muito, que daí não entra tanto nessa área que a gente trabalha como endocrinologista, né? Entra muitas vezes até no médico do esporte, que talvez trabalhe mais com isso, assim. Mas eu tenho assistido realmente muita aula sobre isso, que eu gosto, eu sou curiosa. Mas, assim, não é uma coisa que eu acho que seria recomendação geral, não. Talvez para um público específico que tem um condicionamento. Quando a gente vai assistir essas aulas, eu nos congressos de endócrino, sempre que eu posso eu assisto essas aulas mais polêmicas, né? E daí tem um lá que diz, olha, de manhã não tem como tu sair em jejum e fazer o exercício e ter um bom desempenho. Eu concordo com aquilo, tu já tem glicogênio intramuscular, então tu tem como fazer exercício e ter desempenho. Então, até nisso, às vezes, tem controvérsia. Eu acho que tem que ver daí para cada paciente qual que é a melhor ideia, né? Para desempenho. Não saberia te dizer muito detalhe disso. Sim, não, mas era só pra saber a opinião mesmo a respeito, que é uma coisa bem... que não tem tanta informação, assim, né? Mas é talvez por isso, assim, ó. O que acontece hoje? Dos picaretas, né? O que tem isso? Eles pegam um princípio de verdade, criam uma coisa em cima daquilo para ser diferente dos médicos éticos. Tipo, como se eu fosse qualquer médica que sabe qualquer coisa, né? Não sei o diferente. Não, eu sei qualquer coisa que tá certa, né? O diferente tá inventado, né? Em cima de um princípio correto. Então, quando tu pega esse tipo de perfil, tu tem, às vezes, um respaldo menor. Por isso que, às vezes, tu não escuta tanta coisa. Não tô dizendo que é o caso desse especificamente, mas tu não tem tanta coisa na literatura. Porque o que tem muita coisa na literatura parece que é o conhecimento que todo mundo sabe, que é o conhecimento básico que todo mundo sabe e que não é o diferente que aqueles caras só eles sabem. Não, aquilo lá foi inventado, né? Aquilo ali foi criado em cima. E eu até acho que eles são muito inteligentes, né? Porque eles pegam um princípio de verdade, conseguem montar todo um cenário em cima daquilo e vender aquilo de um jeito que, né? Mas suporte na literatura é muito pouca coisa. Muito pouca coisa. E eles fazem, assim, uma coisa muito... até hoje, Lugol, né? Pra tireoide, tá? Essa confusão ainda. Até hoje se fala, né? E daí, não. Gente, não se usa isso, né? Não, tu não tá melhorando o funcionamento de tireoide, tá saturando ela. Então, tu pega o princípio de que tireoide usa iodo pra fazer hormônio. Daí tu dá um monte de iodo e não lê o quê? Aquele monte de iodo vai fazer a tireoide entrar em parafuso, não vai fazer mais nada, ela vai parar. Então, esse é o princípio complicado, né? Mas aquilo ali tem esse princípio e eles criam uma realidade em volta daquilo e às vezes até pegam alguma literatura não baseada por estudos assim, né? Então, complicado. Eu sou bem crítica nesses pontos, assim. Eu acho, assim, que eu sei muita coisa pra... respaldada, né? Não adianta entrar nessa logística aí. E que nem o glúten, eu demorei um tempo pra aceitar a bandeira do glúten. Eu acho que a gente tem que cuidar quando entra a moda, ser um pouco hipercrítico pra filtrar aquilo. Daí eu comecei a filtrar, comecei a ver, começou a aumentar a literatura, começou a melhorar um monte de coisa, e a gente começou a fazer na prática clínica e tu vê resultado, né? Então, por aí.
Perfeito. Maravilha. Bom, pessoal que quiser mandar alguma pergunta relacionada à dieta, provavelmente a gente vai ter um outro episódio, né? E aí a gente pode até fazer um follow-up de algumas perguntas que eventualmente podem não ter ficado. Perfeito. Episódio com dieta para homens, né? dieta viking. Não, tu tá querendo simplesmente excluir todas as minhas dicas pra te poder fazer o que tu quer fazer. Nem Não. As minhas dicas, elas servem pra homens também, viu? Tá bom. Mas eu vi que o churrasco, o problema era o sal e a maionese. E a quantidade de carne e a carne gorda. Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo e gostaria de saber mais sobre esse mesmo assunto, se inscreve no canal, curte, distribui, manda para algum amigo que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo e confiram também as redes sociais da doutora Patrícia, que está aqui embaixo na descrição. Tá aqui as redes sociais para vocês verem lá os conteúdos que ela também tem. Certo? E até o próximo vídeo.